Vamos, então, a iniciar o nosso trabalho, né? Hoje nós vamos estudar a análise da questão da observância do sábado e do domingo na patrística. Nós vamos levar em consideração o seguinte: não dá para a gente estudar toda a patrística num dia só, né? A gente passaria aí um ano e não terminaria tudo. Então, nós vamos estudar esse assunto. Hoje nós vamos dar assim, o pontapé inicial, né? Nós vamos começar a fazer, então, essa abordagem, que é uma abordagem complexa, ela não é uma abordagem muito simples. Tá bom? Então, as primeiras interpretações patrísticas. E nós vamos começar falando um pouquinho a respeito da Páscoa. Por que a respeito da Páscoa? Há uma corrente entre alguns teólogos de que a observância do domingo ela foi um evento inaugurado na ressurreição, que os primeiros cristãos começaram a observar o domingo a partir da ressurreição. E nós vamos, então, a primeira parte desse estudo de hoje é demonstrar que nós não vamos encontrar isso na patrística, não é? Então, eu coloquei aqui para vocês aqui alguns pontos para a gente poder fazer uma análise. É o fato de que o próprio Paulo passava o dia dos pães asmos em Filipos, está lá em Atos capítulo 20, versículo 6, você dá uma lida no texto, né? E que se apressava para estar em Jerusalém, se possível no dia de Pentecostes, Atos 20, verso 16, também 1 Coríntios 16, 8, sugere que o apóstolo ainda respeitava o calendário normativo litúrgico do templo e regulava sua vida por ele. Então, o apóstolo Paulo ainda tinha uma certa consideração algumas festividades judaicas, não como pré-figuração do Cristo, do Messias. Ele não fazia isso, mas simplesmente como uma observação cultural. Por quê? Porque as festividades tipológicas do povo de Israel, elas eram representativas, eram tipos do que deveria acontecer com o Messias. Isso é lógico, isso não se questiona isso. Mas alguns judeus, mesmo depois de aceitarem Jesus Cristo, eles continuaram observando algumas festividades, mas agora apenas como festividades culturais, e não, lógico, não mais como pré-figuração de Cristo, senão eles estariam judaizando, né? Estariam rejeitando a graça de Cristo. Então, vejam, Epifânio viveu aí entre 315 e 403 depois de Cristo. Ele sugere que até 135 depois de Cristo, os cristãos de todos os lugares observavam a Páscoa na data judaica, ou seja, 15 de Nisan. Na verdade, a Páscoa judaica ela começa no dia 14, mas os evangélicos apresentam o dia 15 de Nisan, porque eles consideravam a festa dos pães asmos já dentro da própria Páscoa, por isso que aparece 15 de Nisan. E isso independente do dia da semana, porque como eram festas fixas, elas aconteciam cada ano no dia da semana. Então, os dois documentos mais antigos mencionam a celebração da Páscoa e enfatizam a comemoração da morte de Cristo em vez de sua ressurreição. Esse é um ponto importante. Nós estamos falando aqui aí da Epístola aos Apóstolos, ano 150 depois de Cristo. Então, a versão etípica da apócrifa Epístola de Apóstolo, datada de 150, diz: celebrareis, portanto, a memória da minha morte, isto é, a Páscoa, né? Aí tentando fazer como se Jesus Cristo estivesse falando. Então, na versão cóptica, a passagem é basicamente a mesma. E lembrareis minha morte, se agora a Páscoa ocorrer. O que nós estamos tentando mostrar com isso? Que não se fala, não se faz uma associação da ressurreição com a observância de qualquer dia, seja sábado ou seja domingo. Então, a ligação da ressurreição é sempre como um evento pós-pascal, é sempre como um evento pós-sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, já o segundo documento, que é o Sermão sobre a Páscoa, por Melito, bispo de Sardes, ele morreu aí por volta do ano 190, ele fornece a mais extensa interpretação teológica do significado da celebração da Páscoa para os primeiros cristãos. Então, esse bispo, ele é um bispo muito retórico. Eu não coloquei aí o sermão dele, porque senão ia ficar muito comprido, né? Mas ele explica em seu sermão
como a velha Páscoa hebraica encontrou seu cumprimento em Cristo. Também não é só, ele não passa disso, né? Se vocês quiserem, depois eu posso passar o sermão dele para vocês, mas eu não achei desnecessário. Então, veja, esse Melito, né, o tema que aqui recorre é sofrimento do Senhor, está no verso 58, que ele acha predito com bastante antecedência, não somente pelo sacrifício do Cordeiro, aí são os versos indicados, mas também em muitos outros tipos do Velho Testamento. Mais uma vez, não há referência nenhuma, a não ser quando ele fala de raspão sobre a ressurreição, é sempre como uma combinação daquilo que ocorreu no sofrimento de Jesus Cristo. Bom, agora nós vamos estudar o antijudaísmo nos pais da igreja e a origem do domingo. Esse tema é um tema bastante complexo. Hoje nós vamos estudar alguns poucos pais da igreja, nós vamos nos concentrar mais em um, e depois nós vamos estudar mais alguns outros. Então, vejam, Inácio, Barnabé, Justino, que os escritos deles são fontes de informação assim, bem preciosas para a primeira metade do segundo século. Eles foram, assim, pessoas que conheceram aqueles que conheceram os apóstolos, digamos assim, né? E eles vão participar desse processo de separação do cristianismo do judaísmo. E que vai, depois, no futuro, levar, já começando daquelas imediações, muitos cristãos abandonarem o sábado e adotarem o domingo como novo dia de culto, novo dia de guarda. Então, segundo Irineu foi um cristão aí das eras primitivas, Inácio era bispo de Antioquia, no tempo de Trajano. Eu, por exemplo, já li as obras de Inácio todas, né? Li tudo. Foi até uma experiência bem interessante. Então, Inácio era bispo de Antioquia e ele viveu na época de Trajano, que vai do ano 98 até o ano 117, pega mais ou menos aí a época do apóstolo João. Então, ele argumenta contra as tendências judaizantes do seu território. Ou seja, havia uma forte animosidade contra os judeus naquela época, embora eles estivessem geograficamente distantes da Palestina. Então, mesmo vivendo ali, havia uma influência muito grande dos judeus, e a sua linguagem sugere que a separação do judaísmo estava progredindo, embora os laços não tinham ainda sido rompidos, né? Ou seja, havia ainda uma miscigenação, um encontro de judeus com cristãos ali naquela época, naquele período e naquele lugar. Eu já falei para vocês aqui, né, já citei bastante o Hordorf, aquele alemão que escreveu o seu artigo. Eu não me lembro agora se é um artigo ou um livro, que ele fez Sunday, página 140. Eu acho que é um material, não sei se é um livro, se é parte de um livro, agora não me lembro, né? Ele observa com respeito a Magnésia 9.1, que a real importância desta passagem de Inácio é que fornece a evidência contemporânea de que muitos cristãos gentios eram tentados a observar o sábado. Isso aí é um fato, né? A gente vai observar isso, que naquela época muitos cristãos ainda se sentiam atraídos para observar o sábado. Estava havendo paulatinamente uma transposição do sábado para o domingo. Deixa eu lembrar vocês que Rudolf é um autor protestante e ele advoga, evidentemente, a observância do domingo, né? Então, em sua epístola aos Magnésios, Inácio escreve: pois se ainda estamos praticando o judaísmo, admitimos que não temos recebido o favor de Deus, pois os profetas divinos viveram em harmonia com Jesus Cristo. Notem, irmãos, que Inácio ele era uma pessoa que acreditava nos profetas do Antigo Testamento, acreditava no Antigo Testamento, ele tinha consideração por esses profetas, não é? Aí ele diz assim, no capítulo seguinte ele se refere novamente a estes profetas do Velho Testamento que viveram em caminhos antigos e que alcançaram uma nova esperança, não mais sabatizantes, mas vivendo segundo a vinda do Senhor, ou do dia do Senhor. Sendo que eu gostaria de fazer um comentário desse ou do dia do Senhor, porque na realidade o texto não fala do dia do Senhor, mas fala de outra coisa, segundo a vida do Senhor. Nós vamos dar uma checada aqui. Então, Inácio se refere a estes profetas do
do Antigo Testamento que viveram em caminhos antigos e que alcançaram uma nova esperança, não mais sabatizantes, mas vivendo segundo a vida do Senhor, ou do dia do Senhor. O texto lá está assim, Mequete, sabatizontes, cata curiaquem, soentes, antes. Então, para ser aqui, dia do Senhor, seria curiaquem remera. E o texto, na verdade, se nós formos ler ao pé da letra, sabatizontes, observando os sábados, cata curiaquem, segundo a vida do Senhor, segundo a maneira como o Senhor vivia. Seria isso. O que a gente observa quando a gente lê a carta dele é que ele ataca o jeito como os judeus observavam o sábado, de uma forma restritiva, de uma forma legalística, mas não era assim que acontecia com o Senhor Jesus, que ele está se referindo, né? Então, para se ler na passagem uma referência ao domingo, é necessário ou inserir substantivo dia, remera, que não aparece lá, ou assumir que este está implícito pelo uso de um caso acusativo cognato. Quando você vai pesquisar, no entanto, a epístola dele, como Fritz Guy advoga, nas 7 cartas não ocorre tal construção de modo acusativo cognato. Então, na realidade, ele não está se referindo ali ao dia do Senhor, mas ele está se referindo a outra coisa, né? Está se referindo aí, na verdade, ele está se referindo aqui à vida do Senhor. Zoen, curiaquem, zoen, vida, né? Zoantes, ou seja, a maneira como Jesus vivia. Então, a necessidade de se renunciar aos costumes judaicos é novamente solicitada no capítulo 10, verso 3, onde ele faz a seguinte advertência: é errado falar sobre Jesus Cristo e viver como judeus, pois o cristianismo não acreditava no judaísmo e sim o judaísmo e o cristianismo. O que a gente observa? Nós vamos observar, e eu vou deixar para falar sobre isso um outro dia, que as guerras judaicas, a guerra do ano 70 e depois a do ano 132, do ano 135, a primeira e a segunda guerra judaica contra os romanos, ou vice-versa, elas acabaram gerando aí uma animosidade muito grande daqueles que viviam nas cercanias do Império Romano contra os judeus. A gente vai falar um pouco mais depois a respeito disso. Então, além desse antijudaísmo que existia por essa animosidade, se desenvolveu também um antijudaísmo devido às disputas de Jesus com os líderes judaicos. Isso também desenvolveu, dentro do cristianismo, um antijudaísmo. Então, a gente vai observar essa incidência nas cartas desses pais da igreja. Então, em sua carta aos de Filadélfia, o bispo semelhantemente admoesta que se alguém lhe expuser o judaísmo, não o ouça, pois é melhor ouvir o cristianismo de alguém circuncidado que o judaísmo de alguém não circuncidado. Está lá no capítulo 6, versículo 1. Então, o que nós vamos observar? Né? Que essas referências à prática do judaísmo, assim, e que acontecendo aí na Ásia Menor, nas comunidades da Ásia Menor, vai mostrando um abandono das práticas judaicas e também uma animosidade. Então, neste clima, é difícil até conceber que uma ruptura radical com a guarda do sábado já houvesse ocorrido lá na época dos apóstolos. O que a gente nota é que houve um desenvolvimento, ou seja, o aparecimento da observância do domingo foi algo gradual, ele vai acontecer na história do cristianismo e não lá dentro do Novo Testamento com os apóstolos. É isso que eu quero dizer, né? E é isso que essas epístolas vão nos informar. Então, condenar as práticas antijudaicas como sabatizantes, isto é, a observância do sábado segundo o modo judaico e a exortação de se viver segundo a vida do Senhor, no curso do tempo, bem pode ter motivado a adoção não somente de um modo de vida, mas até mesmo de um dia de adoração que fosse diferente daquele dos judeus. Ou seja, a animosidade contra os judeus, ou contra as práticas judaicas, circuncisão, a Páscoa, aquelas oblações, as libações, tudo aquilo, e mais incluindo também a observância do sábado, tudo isso caiu na antipatia dos cristãos primitivos. E o sábado acabou sendo incluído, porque os judeus eles não observavam só o sábado do quarto mandamento, eles observavam uma série de sábados, aqueles 7 sábados que estão ali catalogados em Levítico 23,
Então, esses sábados estavam diretamente ligados com comida, com bebida. Você analisar, se pegar lá Levítico 23, você vai ver que para cada um daqueles sábados ali haviam prescrições de comidas e bebidas. Então, havia já uma animosidade natural contra os judeus e contra os seus ritos. Então, autores pagãos e cristãos constantemente condenavam a ociosidade ou a ociosa comemoração festiva que caracterizava a guarda do sábado judaico. Então, eles achavam o seguinte, que os judeus eles paravam de trabalhar, não faziam nada, eles chamavam isso de ociosidade. Plutarco, que viveu aí entre o ano 40 e 120 depois de Cristo, coloca a guarda do sábado judaica entre as existentes superstições perversas, é a maneira como ele fala, está lá no documento de Superditione 3. E ele reprova especialmente o beber e sentar-se imóveis em lugares no sábado. Então, Plutarco vai fazer aí essa afirmação. Então, o autor da epístola aos Diagnetos, a epístola a Diagnetos denuncia a judaica superstição com respeito ao sábado. Eu coloquei aqui, tá vendo? Destacando, né? Ele rotula como ímpios os ensinos judaicos de que Deus nos proibiu de fazer o que é bom nos dias de sábado. Então, o que a gente vai observando? Que, na verdade, o ataque desses primitivos escritores é contra a prática judaica do sábado. É contra a maneira como os judeus praticavam a sua religião. É bem assim notório, né? A gente nota isso. Então, à luz destas denúncias constantes, o sabatizar, condenado por Inácio, representa a guarda do sábado judaica fanática e supersticiosa, que aparentemente atraía tanto pagãos quanto cristãos. Ou seja, apesar de ser supersticiosa como ele afirma, apesar de ser fanática, como ele afirma, mas ainda assim atraía pagãos e cristãos. E essa era a preocupação daqueles pais da igreja, que eles estivessem se afeiçoando ao judaísmo, e eles viam nisso uma ameaça ao cristianismo. Então, a observância do domingo ela poderia vir como parte desse processo de animosidade contra o judaísmo. E aí acabou se tornando uma necessidade, ou seja, estabelecer um dia que fosse contrário àquele que os judeus praticavam como sendo dia santo. Então, este é o sentido qual é explicitamente dado ao texto na longa citação interpolada. Portanto, não mais guardemos o sábado segundo a maneira judaica, regozijando-nos em dias de ociosidade, mas que cada um de vós guarde o sábado de um modo espiritual, regozijando na meditação da lei. Continua. Não no relaxamento do corpo, admirando a obra de Deus e não comendo aquilo preparado no dia anterior, nem usando bebidas mornas, nem andando até os limites de um espaço prescrito, nem achando deleite em danças e festividades, as quais não têm sentido. Ou seja, tudo isso aí eram práticas judaicas. E agora ele está dizendo que nós, cristãos, não devemos fazer essas coisas, porque elas estão diretamente ligadas com esses judeus legalistas. Então, o fato de que Inácio insta os cristãos que parem de praticar o judaísmo, como está lá em Magnésio 8.1, ou viverem como judeus, 10, verso 3, e seguirem o exemplo dos profetas em não judaizarem a respeito do sábado, implica que muitos cristãos ainda estavam seguindo os costumes tradicionais judaicos, especialmente na questão da guarda do sábado. Isso é lógico. Ele não faria esse tipo de admoestação se não houvesse cristãos observando o sábado. Então, se assim foi, dificilmente pareceria razoável presumir que os cristãos na Ásia já houvessem radicalmente abandonado o sábado e estivessem observando unicamente o domingo. Isso não é real. Né? A gente sabe que não é real. Havia ali um conflito, havia uma luta. A gente observa aí o domingo surgindo e havendo uma resistência para se abandonar a observância do sábado. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante também que havia duas formas de guardar o sábado. Uma forma simpática e uma forma antipática, que é essa daí que está sendo atacada. Então, notemos, por outro lado, que Inácio, ao instar com os cristãos que se diferenciassem das práticas judaicas, tais como as sabatizantes, oferece-nos significativos vislumbres
de como a existência de atitudes e esforços antijudaizantes contribuíram à adoção da observância do domingo. Ou seja, à medida em que o sábado judaico foi sendo colocado de lado, um outro dia foi sendo colocado no lugar, e esse dia foi o domingo. A gente depois, no futuro, a gente vai observar quais foram os fatores fortes que levaram à adoção do domingo e não um outro dia. Mas nós vamos observar isso. Existem alguns fatores, não é uma coisa isolada, existem outros fatores. Então, temos indicações, contudo, que no Oriente a substituição do culto do sábado pelo domingo foi gradual, uma vez que a observância judaica ali, as observâncias constituíam, como Hyman assinala, uma atração perene para os cristãos. Ou seja, os cristãos se sentiam, como nós já falamos, né, se sentiam atraídos, e isso aí constituía uma ameaça para a igreja organizada de então. Então, não somente na Síria, mas em todo o Oriente e, ocasionalmente, no Ocidente, a igreja estava perpetuamente confrontando o problema de cristãos judaizantes, porque os cristãos, na verdade, os judeus, eles estavam em toda parte do mundo. Eles estavam espalhados pelo Império Romano. E muitos desses judeus, eles acabavam se convertendo ao cristianismo. Alguns cristãos, alguns judeus que se convertiam ao cristianismo, eles eram como Paulo, eles acabavam aceitando o formato do cristianismo como é. Mas outros insistiam naquela forma legalística de praticar a religião. Então, como nós vimos aí, como é demonstrado no estudo extensivo de Marcel Simon, para esse fenômeno. Então, a polêmica antijudaica da igreja era motivada não por quaisquer considerações teológicas abstratas, mas por uma ameaça real à sua posição. Ou seja, os líderes cristãos daquela época, eles se sentiam ameaçados, ou seja, eles sentiam que o judaísmo era uma ameaça à prática do cristianismo, como ensinada pelo apóstolo Paulo. Esse é que é o ponto. Então, com respeito à observância do sábado na igreja primitiva, podemos ainda recorrer ao Evangelho Apócrifo de Tomé. Vamos encontrar aí lá no capítulo 27. Disse Jesus, agora estou citando aqui o Evangelho de Tomé: se jejuais, não saindo do mundo, não encontrarás o reino. Se não guardas o sábado como sábado, não verás o Pai. Então, aqui a gente observa a gente nota uma espécie de ordem para se observar o sábado sob a perspectiva judaica. Assim, bem legalística, não é? Porque nenhum mandamento, por ser observado, vai levar a pessoa à salvação. A salvação ela é unicamente pela graça. A salvação ela corre pela graça. A observância dos mandamentos é uma resposta à graça que atua no coração do indivíduo, seja qual for o mandamento. E nesse texto aqui, a gente observa claramente uma observância do sábado legalística. Não é? A gente observa isso. Continuando. Então, o constante influxo de conversos da sinagoga bem pode ter contribuído para manter uma admiração constante para com os ritos judaicos, como o sábado. Então, as tendências antijudaicas do Evangelho de Tomé favorecem uma interpretação literal da observância do sábado. Lógico. Não é? Então, isso aqui é um outro ponto que deve ser considerado, que naquela época o sábado era praticado por alguns cristãos, seja lá como fosse. Não é? Justino Marte, escrevendo aí em Diálogo 47, faz diferença entre os... E esse aqui é aquele ponto que eu havia falado antes, ele faz diferença entre cristãos judeus que obrigavam os gentios a observar o sábado e aqueles que não faziam. Né? Então ele diz assim, há os cristãos judeus que dizem, não, você é obrigado a guardar o sábado, né? Falava para os gentios. E outros que não apelavam para essa obrigação, indicando claramente assim a existência de cristãos guardadores do sábado. Então, esse texto aqui de Justino Marte vai indicar que havia naquela época, na época que ele viveu, os guardadores do sábado, não é? Esse é um ponto. E também, evidentemente, uma mudança de postura, não é? Então, vejam,
o martírio de Policarpo, capítulo 8, verso 1, registra que a morte de Policarpo ocorreu em um festival de sábado. A citação bem poderia refletir a observância do sábado entre alguns cristãos na Ásia Menor, porque ele foi utilizado ali na Ásia Menor. Inclusive, o Apocalipse faz referência à morte de Policarpo. Então, apesar de sua atitude hostil para com os judeus, exibida pelo documento, né? Então, aí eu botei aí as referências. Então, numerosos pais orientais lutaram, de fato, contra o sábado, qual muitos cristãos observavam além do domingo. No Ocidente, mas particularmente em Roma, e eu queria deixar um ponto aqui bem claro, acho bem interessante, o seguinte: a gente vai ainda estudar no futuro, que nós vamos ver que essa hostilidade contra o sábado e a aceitação do domingo, ela vai se desenvolver mais em Roma, que era a capital do Império. Mas não é o nosso assunto hoje. Depois a gente vai falar a respeito disso, do porquê. Então, essa animosidade ela foi maior em Roma e o desenvolvimento da observância do domingo ele vai se dar com mais ênfase também em Roma. Isso já vai ser... A gente vai observar vários autores reconhecendo isso, isso é algo bem documentado. Então, encontramos que o rompimento com o judaísmo ocorreu mais cedo ali em Roma e mais radicalmente, levando à substituição das festividades judaicas, tais como o sábado e a Páscoa. Então, isso acontece de maneira muito mais radical lá em Roma do que em outros lugares. Então, vale aqui a gente dizer que naquela época haviam alguns patriarcados que eram muito importantes, né? Você tinha o patriarcado de Cartago, que ficava na África do Norte, você tinha o patriarcado de Roma, que era o mais importante de todos, o de Alexandria, o de Jerusalém e o de Éfeso. Mas o patriarcado de Roma ele foi ganhando uma importância muito maior à medida em que o Império Romano também ele ia se robustecendo cada vez mais, né? como uma sede do mundo. Não é? Isso já vinha acontecendo há muito tempo. E mesmo depois que Roma entrou em declínio, Roma ainda continuou tendo uma importância muito grande no seio cristão, até porque, quando caiu o Império Romano, passou digamos assim, a controlar a religião do mundo inteiro, o papado. Então, o papado ele vai dar sequência a essa importância daquele local que é Roma, e vai ter uma importância fundamental também nas práticas desse novo cristianismo que surge aí na era patrística. Tá bom? Bom, outra coisa, o cânon 29 do Concílio de Laodiceia, cerca de 360 no Domini, saiu aqui meio rabiscado aqui, né? Por volta de 360, 364, condena explicitamente a veneração do sábado e obriga a trabalhar em tal dia para demonstrar um respeito especial pelo domingo. Aí a gente fez aqui uma citação: os cristãos não devem judaizar ao repousarem no sábado, mas devem trabalhar neste dia, honrando antes o dia do Senhor, repousando, se possível, como cristãos. Contudo, se alguém for encontrado judaizante, que seja anátema de Cristo, ou seja, que seja separado de Cristo. Está lá o cânon 29 do Concílio de Laodiceia, que depois foi ratificado no Concílio de Calcedônia, no ano 451. Ok. Continuando. O cânon reconhece, contudo, a natureza especial do sábado, uma vez que prescreve que os evangelhos, juntamente com outras escrituras, sejam lidos no sábado. Então, de qualquer forma, o que a gente observa? Eu assisti quem sabe aí uns 2 meses, não tem muito tempo, assisti um padre dando uma palestra, estava no YouTube, né? Eu assisti, alguém mandou para mim assistir umas 3 vezes, e ele veio falando algo assim bem interessante, que eu ainda não havia parado para pensar nisso, mas ele dizendo que se houve uma proibição aqui no Concílio de Laodiceia para que os judeus trabalhassem no sábado e proibissem a observância do sábado, por volta do ano 360, aí o padre diz, né, um estudioso, ele diz assim, porque, evidentemente, o sábado era observado. Então, se ele não fosse observado, não haveria uma proibição para se observar. Então, o que a gente nota é que nesses idos que vai acontecer, então, a mudança do sábado para o domingo, e não lá atrás, como muitos advogam, né? E a gente ainda vai voltar a estudar um pouco mais, depois a gente vai analisar a questão bíblica para a gente poder chegar nesse ponto, não é? Bom, Cirilo,
na catequese 4:37, vai por aí afora, e as referências, adverte aos catecúmenos a não recaírem na religião judaica. Basílio considera hereges aqueles que advogam a observância do sábado. Então, tem documento, a gente observa Cirilo e Basílio, ambos sendo contra a observância do sábado. João Crisóstomo, né? Esse Crisóstomo significa boca de ouro, ele era um pregador, era um orador, que se tornou muito famoso pela sua oratória, né? Aquele homem que falava para o mar para poder melhorar a sua dicção, sua retórica, enfim. Ele denuncia energicamente aqueles cristãos que visitavam as sinagogas e celebravam festividades judaicas, particularmente o sábado. Então, João Crisóstomo também era contra a observância do sábado, né? Vinculando a observância do sábado a festividades judaicas, a uma instituição judaica. Gregório de Nisa considera, aí agora nós vamos ver uma certa mudança aqui de ênfase em Gregório de Nisa, ele considera os 2 dias, tanto sábado como domingo, como irmãos. Ele diz assim, com que olhos vedes o dia do Senhor, vós que haveis desonrado o sábado? Talvez ignoreis que os 2 dias são irmãos, e que se feris um, bateis no outro. Então aí nós estamos vendo aí uma nova ênfase. O certo é que a gente vai observar que no Império Romano, esses 2 dias eles vão acabar sendo considerados como dias feriados, né? Como dias em que é o que a gente chama hoje de final de semana, né? Aí as pessoas acabam, em vez de ter um dia para descanso, elas acabam tendo 1 dia e meio, ou 2 dias, ou coisa assim desse tipo, né? Isso vai se desenvolver aí através dos séculos, desde a era constantiniana, que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso depois. Então, vamos lá, continuando aqui. Paládios tem um pensamento parecido, cerca do ano 365 a 425 depois de Cristo, em sua obra conhecida como Lausiac History, repetidamente faz referência à observância tanto do sábado como do domingo. Então, ele considerava aí os 2 dias como sendo importantes, como sendo sagrados, né? Ok, gente. Nosso próximo estudo, nós vamos continuar com Barnabé, que foi um outro personagem importante da patrística. Tá bom? Nós vamos então continuar. Ok? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, né? Vamos continuar estudando esse assunto tão importante, né? E não vamos permitir que a gente seja, de forma alguma, digamos assim, ludibriados, né? Por informações de qualquer tipo. Né? Então, a gente vai observar o que nós observamos, o que a gente conclui. A gente conclui que os documentos que falam a respeito da Páscoa, eles não fazem referência, né, à comemoração da Páscoa como o evento pascual, incluindo a ressurreição, e colocando a observância do domingo como sendo uma comemoração da ressurreição. Quando os antigos pais da igreja, quando eles falam a respeito da ressurreição, eles falam da ressurreição sempre como uma combinação da semana pascual ou um segmento daquilo que ocorreu, ou seja, o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. E a gente observou na patrística também que quando eles fazem uma abordagem a respeito da Páscoa, eles não fazem uma ligação com o primeiro dia da semana, que é o domingo. A gente vai observar que isso vem mais tarde, não é? Isso vai acontecer aí por volta do século II, e a introdução do domingo ela vem como uma consequência da animosidade dos primeiros cristãos contra os judeus. Então, essa animosidade contra os judeus e contra os seus rituais levou automaticamente também a uma animosidade contra a observância do sábado, porque eles faziam, então, uma ligação do sábado com os demais rituais judaicos. Então, é isso aí. E aí nós vamos, então, aguardar para que a gente dê continuidade no nosso próximo episódio, tá ok? Então, que Deus nos abençoe.